boa noite, são 6h30. Que bom que você está aqui com a gente acompanhando agora as notícias mais importantes do Espírito Santo. Eu já chamo o nosso trio para essa conversa. Para saber os destaques de hoje, boa noite, Larissa Garcia, Renata Fermo e Américo Soares. Ei, Andressa, boa noite para você, todos que nos acompanham aqui no ES Notícias. Andressa, olha, nos destaques de hoje eu venho trazer uma história difícil de contar, uma história difícil de acreditar. Um bebê recém-nascido foi abandonado no terreno de uma casa abandonada em Guarapari. Ele foi encontrado hoje pela manhã. Ele tinha acabado de nascer, Andressa, e a gente sabe disso porque ele foi encontrado ainda conectado pelo cordão umbilical à placenta. Esse bebezinho estava em uma sacola de feira, a placenta estava em uma sacola de lixo. Assim, um caso impressionante. A gente acabou de chegar de Guarapari, onde foi acompanhar de perto o testemunho das pessoas que encontraram e resgataram esse bebezinho recém-nascido. Tudo isso e muito mais aqui no ES Notícias. Agora eu quero saber o que traz de destaque o meu amigo Américo Soares. Boa noite, Américo. O que você traz pra gente hoje? Ótima noite para você, Larissa, Andressa, Renata e todo mundo que acompanha o ES Notícias direto de casa. Hoje eu trouxe dois destaques que a gente vai conferir durante o nosso telejornal. O primeiro, uma granada do tipo morteiro foi encontrada em Alegre, na região sul do estado do Espírito Santo. É um equipamento muito antigo, utilizado na década de 70 e mobilizou ali, também o trabalho do batalhão de combate a equipamentos explosivos, da Polícia Militar e também do Exército Brasileiro. Tudo isso com a área isolada, a gente vai conferir daqui a pouquinho o que aconteceu. Além disso, Andressa e pessoal de casa, também um outro destaque, dessa vez aconteceu novamente. Mais um acidente entre ali o cruzamento da Reta da Penha e da Desembargador Santos Neves. Dessa vez um veículo de passeio acabou colidindo contra uma ambulância que estava se deslocando para atender uma ocorrência. Daqui a pouquinho a gente confere também mais detalhes sobre esse acidente, que a gente tem as imagens que mostram exatamente o momento da batida. Agora a gente vai conferir os destaques da Renata Fermo. Ótima noite para você, Renata. Boa noite, Américo. Boa noite, Andressa. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Olha, depois de anos fechada, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, erguida pelos jesuítas no século XVIII, foi restaurada, inaugurada hoje lá em Viana. Ela conta uma história importante dos jesuítas aqui no Espírito Santo, viu? Eu também conto uma história absurda que aconteceu lá em Boa Esperança, no noroeste do Espírito Santo, onde uma professora e uma diretora sofreram racismo dentro da escola. Os detalhes dessas duas histórias eu trago daqui a pouquinho. Volto com você aí no estúdio, Andressa. Obrigada, meu trio. Olha, tem notícia do estado todo, então você fique comigo porque estamos só começando. Hoje é quinta-feira, 7 de maio. O ES Notícias está no ar. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior, o plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. 6h33. Eu começo com a história de um bebê recém-nascido que foi encontrado ainda ligado ao cordão umbilical em uma rua próxima à Praia do Morro, em Guarapari. O resgate foi feito por um médico que passava pelo local e agiu rapidamente para salvar a criança. Quem tem todos os detalhes desse caso e conversou com esse médico é a Larissa Garcia. Boa noite, Larissa. Ei, Andressa, como eu disse aí anteriormente, difícil de acreditar, Imagina um bebezinho ali, acabado de nascer, poucas horas. Você disse que ele estava ligado ao cordão umbilical. Eu complemento, não só o cordão umbilical. O cordão umbilical estava conectado ainda à placenta, que é onde o bebê se alimenta, Normalmente, no parto, a mãe dá luz ao bebê e depois ela precisa também expelir a placenta que alimenta aquele bebê. Então, assim, tinha acabado
de ganhar essa criança. A gente esteve no local, fica uma quadra atrás da Praia do Morro, é o terreno de uma casa abandonada. E, bom, essa rua que é tão silenciosa, tudo mudou hoje pela manhã, quando um médico encontrou essa criança ali nesse terreno abandonado. E olha, é uma providência divina, né, Andressa? Imagina só essa criança que estava precisando de atendimento médico ser encontrada por um médico. E também é um tipo de situação que impacta a gente. Só de acompanhar essa notícia, você imagina o impacto que teve na vida dessas pessoas que, ao abrir aquela sacola de feira, se depararam com uma criança, um bebê recém-nascido, a suspeita de que poderia ser uma criança sendo confirmada. Nós estivemos então com o doutor Bruno César, ele conversou com a gente, contou sobre a emoção de conseguir fazer esse resgate. Conversamos também com uma vizinha ali da rua que ajudou o doutor Bruno a socorrer esse recém-nascido. Preparamos uma reportagem contando mais detalhes, como a criança está, como eles se impactaram com tudo isso. Vocês acompanham agora. Ainda ligado à placenta, o recém-nascido carregava os sinais de que tinha acabado de chegar ao mundo. O bebê foi encontrado preso ao cordão umbilical, a última ligação com a mãe que o entregou à própria sorte. Era por volta das 9 da manhã, pouco antes do sol ficar intenso, que o ruído de um choro fez Bruno interromper seu caminho para checar uma suspeita. Médico há 5 anos e pai há 2, precisou esquecer do lado paternal para conseguir prestar os primeiros socorros. Eu estava caminhando para minha casa, né, sentido para voltar e vir para o trabalho. Tinha acabado de deixar meu menino de 2 anos na casa da minha sogra para ir trabalhar. E na hora que eu estava caminhando, próximo a essa casa abandonada, eu escutei um resmungo, né? E eu notei que era algo diferente, não era de animal nem nada assim, né, que poderia ser. E eu voltei. Em voltar, eu escutei um chorinho. E aquilo ali, meu coração já começou a acelerar, né, pensando que era bem provável que seria um bebê. Quando eu baixei, né, perto do portão, eu vi uma sacola, né. Quando eu puxei essa sacola, né, eu pude presenciar um bebê, né, um recém-nascido. Ele ainda estava com o cordão umbilical, a placenta, né? Foi aqui nessa rua que a rotina matinal do médico se transformou em um resgate pela vida. Aqui a gente está vendo o portão do terreno baldio onde a criança foi deixada. A mãe usou aqui esse buraco para colocar o bebê e foi justamente por aqui também que o médico puxou a sacola onde o recém-nascido estava e conseguiu salvar a vida dele. Aqui pela rua ainda a gente vê vestígios desse abandono. A sacola que vocês estão vendo era a sacola que o bebê estava, tá aqui abandonada ainda na rua, e algumas peças que estavam dentro da sacola, que segundo as testemunhas também devem ser da mãe do bebê. Fiz aquela primeira avaliação, né, do bebê ali. Aparentemente os sinais vitais estavam tudo ok, né? O bebê estava coradinho, estava respirando bem e sem sinais de lesões, né, ou fraturas, alguma coisa do tipo. Isso já tranquilizou a gente um pouco mais. A 1 quadra da Praia do Morro, a região tranquila e silenciosa foi tomada de angústia e aflição. A vizinha que chamou o SAMU e não quis se identificar conta como foram os primeiros minutos com o bebê nos braços. Falou, eu sou médico, mas eu tô sem celular, que eu tava caminhando, a senhora pode pegar e ligar pra mim? Aí eu peguei e liguei pro SAMU, e aí eu conversei, ele conversou com o médico do SAMU, se identificou, falando que era médico, e logo depois o SAMU chegou e foi fazer todo o socorro. Graças a Deus as coisas foram tudo... Mas eu fico muito emocionada, né, porque é um bebê, né, uma criancinha. Muito bonitinha. E tava muito limpinha, inclusive. Ela não tava cheia de placenta, cheia de sangue, não. Alguém já tinha provavelmente limpado e colocado ali na bolsa, né? Mesmo salvando vidas todos os dias, segundo o Dr. Bruno, esse atendimento vai ficar para sempre na memória. Não precisa de muita fé para enxergar que um bebê abandonado ser encontrado por um médico é, no mínimo, providencial. Eu acredito que foi Deus que me colocou naquele lugar, naquele momento. E graças a Deus, né, o meu conhecimento, eu acredito que eu pude ajudar, né, aquela criança a sair daquela situação, né, digamos, evitar, né, algo pior. O recém-nascido foi encaminhado para o Hospital Infantil de Guarapari.
O quadro dele é estável. A partir de agora, o caso é conduzido pela Polícia Civil. O delegado da cidade, né, já entrou em contato comigo. Vou precisar dar depoimentos para a gente auxiliar, né, na investigação. E maiores detalhes ainda não tem. Que história, hein? Larissa Garcia, olha, você que conversou com o médico, realmente até ele diz, né? Foi uma providência divina eu ter passado no local, eu ser médico, poder prestar socorro a essa criança que estava ali abandonada. Gente, existe tantas formas hoje, as mães que querem fazer realmente uma adoção responsável, doar essa criança para uma família que queira um bebê para cuidar, né? E não abandonar a criança à própria sorte ali, que poderia ter passado um animal, ou poderia ter acontecido tanta coisa que a gente fica imaginando, né, Larissa? Eu imagino que esse médico também tenha pensado em tudo isso, né? Pois é, Andressa, a gente acompanha tanta maldade aqui através do jornalismo, não tem como deixar de lado que pode ser uma maldade, mas eu prefiro acreditar que ninguém em sã consciência pode fazer uma coisa dessa, que provavelmente essa mãe estava passando por um momento de confusão, uma depressão ali pós-parto, teve um surto depois que ganhou esse bebê. Eu acho que isso também acalenta um pouco o nosso coração ao contar uma história dessa. Agora, Andressa, chamou a atenção era a emoção do Dr. Bruno quando ele falava do assunto. A voz dele até embargava, era nítido que aquilo impactou ele de muitas formas. Ele ficou, a gente conversou com ele, Andressa, era no fim da tarde já, umas 4 horas, isso aconteceu de manhã. E mesmo assim, quando ele retomava o assunto, ele falava, eu tô ainda sob a adrenalina do que acabou de acontecer, realmente inacreditável. Então, assim, providência divina, pelo menos um médico passou ali na hora, no momento que essa criança precisava ser atendida, né? O horário no local certos, né? Obrigada, viu, Larissa, pelas informações ao vivo e pela reportagem, pela história que você contou. É claro que a gente vai continuar acompanhando para saber onde está essa mãe, onde está a família dessa criança, o que vai acontecer com esse bebê, se ele vai para adoção, se alguém da família vai ficar com o bebê. Enfim, a gente vai acompanhar, claro, toda essa história. 6 horas e 42 minutos, uma granada aparentemente de morteiro foi encontrada nesta quinta-feira em Alegre, no sul do estado. O esquadrão antibombas da Polícia Militar e o Exército foram acionados para a retirada e a neutralização do explosivo. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Américo Soares. Américo. Pois é, Andressa, essa granada do tipo morteiro encontrada em Alegre, na região sul, e é um equipamento um tanto quanto antigo, viu, Andressa? Diferente daquelas granadas de mão que estamos acostumados a ver em filmes, em produções, aquela com pino. Essa granada do tipo morteiro, o acionamento dela não é feita de maneira manual, e sim através de um equipamento. Ele é calculado. Então, esse equipamento, que é antigo, foi encontrado. O batalhão aí, né, da Polícia Militar Antibombas foi acionado juntamente com o Exército para fazer a neutralização, como você bem falou. E é bom a gente esclarecer para o pessoal de casa também esse tipo de protocolo que tem que ser seguido pelos agentes, pelos policiais que vão realizar a neutralização desse equipamento. Primeiro, a área ela foi isolada, o bairro não foi divulgado, né, o bairro em que esse artefato foi encontrado. Com a área isolada, é feito primeiro um estudo do equipamento, se ele pode ser acionado ali, se pode ser neutralizado. E esse equipamento, ele é neutralizado através de um acionamento controlado, sem que coloque em risco pessoas, animais, até mesmo construções próximas ali àquele local. Esse protocolo ele tem que ser seguido à risca justamente para a segurança de todas as pessoas e para minimizar os riscos também. O bairro, como eu disse, ele não foi divulgado justamente por conta de uma investigação que pode vir a curso para saber se pode ter outras granadas desse mesmo tipo ou até mesmo equipamentos similares ali na região. Graças a Deus a situação acabou de maneira boa, né? O acionamento aí aconteceu de maneira controlada e ninguém se machucou. Mas vale ressaltar, viu, Andressa, esse equipamento ele não é tão comum não. É um equipamento antigo da década de 70, se eu não me engano, que era mais utilizado, viu?
Que coisa maluca, né, gente? É cada uma que a gente acaba noticiando aqui. Obrigada, viu, Américo, pelas informações ao vivo. Vamos continuar com o nosso giro de repórteres com muita informação aqui do Espírito Santo, de todo o estado. A polícia investiga o caso de uma professora e de uma diretora de uma escola infantil do noroeste do estado que teriam sido vítimas de xingamentos racistas. Renata Fermo, onde foi que isso aconteceu, hein? Olha que história mais absurda, Andressa. Isso aconteceu lá em Boa Esperança, como você disse, no noroeste do Espírito Santo. Tudo começou no dia 14 de abril, quando os pais de uma aluna do Maternal 2 sentiram falta na mochila dessa aluna, dessa filha, uma garrafinha de suco de água, que é muito comum e acabar indo para a mochila de outra criança. Às vezes as crianças, mesmo dentro da sala de aula, acabam trocando, né, Andressa? Aí o que eles fizeram? Eles mandaram um áudio para o telefone institucional da escola, para a diretora, comentando a situação e chamando a professora de escurinha. Não satisfeitos, na semana seguinte, Andressa, a professora acabou chamando os pais para uma reunião para contar sobre a situação do que estava acontecendo dentro de sala de aula com a aluna. O que aconteceu? Ele chegou lá na escola, a professora estava dando aula ainda, não tinha terminado a aula ainda, eles não quiseram esperar, ficaram revoltados, começaram a xingar a professora de macaca, de escurinha, na frente de todo mundo, na frente de outros professores, outros funcionários, na frente dos alunos. Andressa, a polícia já está investigando esse caso e comentou que isso aconteceu já pelo menos 3 vezes, viu? Ela ainda pede, a polícia pede para a população que tiver qualquer informação desse caso, pode denunciar de forma anônima, pode ligar para o telefone 181, viu, Andressa? Volto com você. Obrigada, viu, Renata, pelas informações. Deu um pique de energia ali, mas tudo certo, passou a informação corretamente, Renata Fermo. Vamos seguir então. A polícia prendeu o responsável pelo assassinato de um homem em situação de rua. Ele foi atacado com uma tampa de bueiro enquanto dormia. Nós falamos sobre esse caso no S Notícias e hoje trazemos mais detalhes. Segundo a polícia, o suspeito preso já teria matado outras 6 pessoas, todas em situação de rua, no estado da Bahia. Marcelo Campos de Jesus, de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de assassinar Vanilson Pereira, de 50 anos de idade. O crime aconteceu no dia 27 de abril, no bairro Planalto Serrano, na Serra. Imagens de vídeo de monitoramento registraram toda a cena. A vítima é uma pessoa em situação de rua. O suspeito se aproxima de Vanilson enquanto ele dormia. Ele anda de um lado para o outro, observa a movimentação da rua e depois volta. Nesse momento, ele pega uma tampa de concreto de um bueiro que já estava posicionado ao lado da vítima propositalmente e bate na cabeça de Vanilson. Apenas na manhã seguinte, uma ambulância chega para prestar o socorro. A polícia confirmou que o suspeito também é uma pessoa em situação de rua e teria planejado o crime. Nós chegamos à conclusão clara de que ele praticou esse crime tão somente para roubar. O fim específico dele ali era de furtar, de roubar, melhor dizendo, os objetos, no caso o dinheiro da vítima. Ele não tinha nenhuma desavença com o Vanilson, muito pelo contrário. Ele, em seu interrogatório, disse que tinha um bom relacionamento com a vítima, mas naquele dia ele decidiu matá-la para roubar. Segundo as investigações, o suspeito tem um histórico pesado. Entre os meses de novembro e abril, Marcelo Campos assassinou 6 pessoas em situação de rua no estado da Bahia. Depois disso, ele veio foragido para o Espírito Santo, onde cometeu outro crime, dessa vez na Serra. Marcelo é um homem considerado perigoso pelas autoridades. No período de 9 de novembro de 2025 a 7 de abril de 2026, ele é suspeito de ter matado 6 pessoas no município de Teixeira de Freitas. Todos os crimes praticados com características semelhantes, ou seja, utilização de instrumento contundente nas agressões, com golpes praticados principalmente na cabeça e face das vítimas em situação de vulnerabilidade social. Em depoimento à polícia, o suspeito revelou ser uma pessoa extremamente fria. Deixou muito claro que ele não tem nenhum afeto pela vida alheia. Ele, no seu interrogatório, confirmou para mim que ele fez com os R$12 a compra de bala e chips. Então a vida do Vanilson aí valeu muito menos do que R$12, valeu bala e chips.
É muito triste você ver que ele tem total desprezo pela vida humana. É um indivíduo extremamente dissimulado, extremamente perigoso, apesar da sua vulnerabilidade social, e que ele transparece ser uma pessoa tranquila, vulnerável. Ele é muito perigoso, é um assassino em série, a gente pode dizer. Vanilson estava em situação de rua, porém, segundo a polícia, frequentava a casa da família e também era muito querido pelos moradores do bairro. Era uma pessoa extremamente querida na região. Ele ajudava os comerciantes do local de Planalto Serrano a montar suas barracas, barracas de feira, barracas de venda de frutas. Ele catava latinhas, ou seja, ele limpava a região. Ele frequentava a casa da sua mãe, apesar de ser também um morador de rua. Ele tomava café com sua mãe, com a sua irmã. Ele só tinha um problema mesmo do vício, do alcoolismo. Após ser socorrido, Vanilson foi encaminhado ao hospital em estado grave. Ele ficou internado por cerca de 10 dias no hospital Jaime Santos Neves, na Serra, lutando pela vida. Após não resistir aos ferimentos, Vanilson teve morte cerebral confirmada nesta quarta-feira. Já o suspeito foi preso e atuado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Além da vítima que nós mostramos aqui, gente, mais seis crimes como esse. Ele é um exterminador de moradores em situação de rua. Foi o que a polícia disse. Cadê a foto, gente? Cadê as imagens? Para a gente mostrar a cara desse suspeito que está preso, tá? Ele está preso, tá aqui, ó. Ele foi acusado, ele está sendo suspeito, acusado de matar 7 pessoas em situação de rua. O que explica isso? Não tem o que dizer sobre uma pessoa que comete esse tipo de covardia. Triste demais. Um homem foi detido pela polícia em mais um caso de violência doméstica. Ele teria agredido e empurrado a companheira grávida de uma escada. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, no bairro Eldorado, na Serra. A moça, que tem 18 anos, precisou ser hospitalizada. O homem que aparece nas imagens cobrindo a cabeça foi detido pela polícia em mais uma ocorrência de violência doméstica. Ele é acusado de agredir e empurrar de uma escada a própria companheira, que está grávida. O fato aconteceu nesta rua que fica aqui no bairro de Eldorado. Testemunhas que não quiseram gravar entrevistas contaram à nossa equipe que a vítima chegou acompanhada de uma outra mulher para conversar com o suspeito. Essa conversa se transformou em uma discussão que acabou terminando em agressões físicas. Foi quando a vítima, então, acionou a polícia militar através do CIODES. O suspeito tentou se justificar. Ao ser questionado pelos policiais que estavam na ocorrência o porquê de ter agredido a mulher, o suspeito informou também que a vítima o agrediu. E ele então mostrou aos militares as marcas que ficaram em seu corpo. A vítima, que tem 18 anos, informou aos policiais que está gestante há 12 semanas. O casal foi levado até a Delegacia Regional da Serra. Durante o atendimento, a mulher acabou passando mal e precisou ser levada a um hospital. Gabriel Ribeiro Leite dos Santos, de 20 anos, foi autuado por diversos crimes, como dano, injúria, calúnia, ameaça e lesão corporal. Todos com base na Lei Maria da Penha. O suspeito já foi encaminhado para o sistema prisional. Essa jovem de 18 anos, grávida, empurrada de uma escada pelo companheiro. Que história, gente, que história. Mais um caso de violência doméstica. Um ex-secretário foi preso em uma operação da Polícia Federal por fraude aqui no Espírito Santo. Josué de Oliveira chega com os destaques do Sim Notícias. Boa noite, Josué. Boa noite, Andressa. Boa noite para você que está em casa. É exatamente isso. O município de São Mateus foi alvo pela segunda vez de uma operação da Polícia Federal e dessa vez um ex-secretário de obras foi preso, segundo a Polícia Federal, suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro e de fraude em licitações. Além do ex-secretário, um empresário da cidade também foi preso durante as investigações e os policiais, durante a operação, apreenderam joias e documentos que foram recolhidos para auxiliar nas investigações desse esquema que está sendo investigado lá em São Mateus. Joia, vamos seguir então para o próximo destaque, Josué. Vamos lá.
Andressa, a Justiça mandou a vereadora Carla Coser retirar imediatamente um vídeo que ela postou na rede social, em que ela disse que a Prefeitura teria recusado a doação de alimentos de um show que foi realizado aqui em Vitória, porque não tinha condição de fazer a distribuição desse material. Por conta disso, a Prefeitura entrou na Justiça e apresentou documentos que comprovavam que a informação da vereadora não era verdadeira. E caso a vereadora não retire esse vídeo imediatamente, ela vai pagar multa de até R$10 mil por dia. A gente procurou a vereadora para esclarecer essa medida da Justiça, a decisão da Justiça, e a vereadora informou por meio da sua assessoria de imprensa que ela ainda não foi notificada dessa decisão da Justiça, mas que os seus advogados já estão no caso e se comprometeram a definir, né, essa questão do processo no momento oportuno. Tá, joia. Vamos seguir, então, que hoje tá cheio de notícia. Hoje tá cheio. Essa história, gente, tadinha da vaca. A vaca caiu num buraco, Andressa, lá em Viana, e mobilizou todo mundo que estava passando ali pelo local. O Corpo de Bombeiro... gente. Uma tristeza. O Corpo de Bombeiro foi acionado para tentar retirar o animal ali daquele buraco e todo mundo se mobilizou. Um caminhão da IDP também foi utilizado para tentar fazer o resgate. E, por sorte, graças a Deus, o animal foi retirado lá do buraco sem nenhum ferimento. Foi só um susto mesmo que ele passou ali naquele momento. Tadinha da vaquinha, fiquei com dó, mas olha a mobilização toda. Que bom que alguém achou a vaca ali, né, gente? Olha lá. Precisou de um guincho, tudo isso. Um caminhão da IDP também foi usado nesse resgate e, por sorte, o animal conseguiu ser retirado ali sem ferimentos. Nossa, como é que ela foi parar lá, gente? Coitada. Coitada. Fiquei com dó. Vamos seguir, então, para o próximo destaque, Josué? Vamos lá, vamos seguir. Ai, que tristeza. Morreu hoje, Andressa, o idoso que viralizou na rede social porque ele recebeu a visita da filha vestida de noiva enquanto estava internado no hospital. Esse era o sonho dele, ver a filha vestida de noiva, mas por conta da internação, ele não conseguiu ver a filha no dia do casamento e a filha, para realizar o sonho do pai, foi até o hospital visitá-lo. E aí, essa cena comovente viralizou na rede social e a informação da morte dele foi confirmada hoje pela própria filha dele, pelas redes sociais. O sepultamento vai acontecer amanhã, lá no município de Dores do Rio Preto, de onde a família mora. Nossa, que dó, gente. A gente se emocionou tanto quando a gente mostrou esse vídeo aqui, né? Foi lindo. E que bom que pelo menos essa alegria ela conseguiu dar ao pai antes da partida. É isso, que bom mesmo. Agora tem um quadro delicioso, mais gostoso do Sim Notícias. É isso, André. Sair para comer hoje em dia está pesando no bolso, mas graças a uma ferramenta, ao aplicativo Vitória em Dobro, as pessoas vão poder economizar na hora de fazer esse momento de lazer com os amigos, seja com a família. O Vitória em Dobro é uma ferramenta, Andressa, que garante cupons para que na hora que você for ao restaurante, você compra o seu prato e aí, com esse cupom, você ganha o segundo prato que você pode utilizar ali para o seu acompanhante. Lembrando que a ferramenta vai ser disponível para pré-venda agora, daqui a pouco, às 8 da noite. Hoje? Daqui a pouquinho, 8 horas da noite, por R$ 129. Então, são mais de quase 150 restaurantes que participam aí dessa promoção, desse aplicativo. E se você usar todos os cupons ao longo do ano, você consegue economizar até R$ 6 mil durante o ano desse. Para quem come fora bastante, assim como eu, é uma boa ferramenta que você acaba economizando bastante no final do ano. Mas você tem que pagar o primeiro prato e aí usar o cupom para ganhar o segundo. O segundo prato, isso aí. Ah, interessante, muito legal. Vale a pena. Obrigada, Josué, e até amanhã. Até amanhã, Andressa. Primeiro, vamos mostrar o QR Code. Tá lá, ó, gente, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você fica bem informado com todos os destaques do Sim Notícias, esses que o Josué trouxe e muitos outros. E muito mais, tudo de graça. Obrigada, viu, Josué? Boa até noite. Amanhã. Até amanhã. O que era só mais um fim de tarde no trânsito, em questão de segundos, virou um grande susto. Um carro e uma ambulância colidiram em um cruzamento movimentado e já bem conhecido pelo grande número de acidentes no local. As imagens exclusivas da TV Sim mostram o momento do acidente. O carro de passeio aparece no lado esquerdo da tela, quando não consegue parar a tempo
e bate na ambulância que atravessava o cruzamento. Vamos olhar novamente. O restante dos carros está parado para dar prioridade à ambulância. Com a força da batida, o veículo ficou com a parte da frente destruída. A ambulância parou alguns metros depois, com a área de impacto focada na parte de trás do carro. Tudo aconteceu por volta de 5 horas da tarde, no cruzamento entre avenidas da Reta da Penha e da Desembargador Santos Neves. O condutor do carro vinha da Desembargador Santos Neves e ia atravessar a Reta da Penha no sentido da praia de Camburi. Só que ele não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra uma ambulância. Felizmente, a ambulância não estava realizando o transporte de ninguém ferido e o condutor, que estava sozinho no carro, também não se feriu gravemente. O veículo já foi removido via guincho, mas gerou um transtorno no local. Afinal, é o cruzamento mais movimentado da Grande Vitória em pleno horário de pico. O condutor do veículo é o Elcimar. Ele estava indo buscar a esposa em Jardim da Penha quando tudo aconteceu. Sinal aberto, semáforo aberto para mim. Eu vindo normalmente, os ônibus ficam parados aqui. Eu não tenho visão de quem vem da Reta da Penha. Quando eu assustei, a ambulância estava em cima. Eu segurei o máximo que deu, mas acertei a lateral da ambulância. Segundo o motorista, ele passa pelo local todo dia. Sempre se depara com situações parecidas a essa. Dessa vez, o acidente foi com ele. Ninguém se feriu. O prejuízo ficou somente na parte material. Eu só não me machuquei porque meus 2 airbags abriu. Isso aqui foi o airbag que fez no meu braço, mas tirando isso, tá tudo tranquilo. A ambulância não tinha paciente, estava indo recolher. Tanto o paramédico quanto o motorista estão bem. Aqui só foi prejuízo material, mas a preocupação é se passa alguém e acontece um óbito, uma fratura, venha deixar uma sequela para o resto da vida. Por sorte, a ambulância estava vazia. O veículo se deslocava para atender uma ocorrência quando o acidente aconteceu. Por conta disso, uma outra ambulância foi deslocada para resgatar a vítima inicial. Para o motorista do carro, algumas alterações simples no local poderiam evitar que novos acidentes aconteçam. Se a retenção de quem vai para o sentido Reta da Penha fosse a uns 50 metros atrás. E se você perceber, a retenção dos carros é ali e a retenção dos ônibus é aqui. Então a gente que está nessa via, quando o semáforo abre, não temos a visão de quem vem de lá. Mais um de tantos outros acidentes que a gente já flagrou ali, né, gente? Agora, olha só o flagrante de falta de noção. O motociclista foi flagrado levando bancos na cabeça. Foi no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim. Pode isso, gente? Os bancos de plástico estão encaixados, apoiados sobre o capacete. O flagrante foi feito por uma pessoa que seguia atrás do veículo e rapidamente repercutiu nas redes sociais pela forma inusitada, né? Nas imagens é possível ver que os bancos ocupam praticamente toda a cabeça do condutor. Nós procuramos a Polícia Militar, que informou o seguinte: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor transportando carga incompatível é considerada infração grave, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades previstas incluem multa de R$ 195, perda de 5 pontos na carteira e retenção do veículo até que seja feito o transbordo da carga. A PM também reforçou que transportar objetos de forma irregular pode colocar em risco não apenas o motociclista, mas também outros motoristas e pedestres. Que coisa é cada uma, gente. Colocar banco em cima da cabeça? De onde já se viu isso? Bom, a gente viu hoje, né? 7h03, vários acidentes envolvendo carros e motos, inclusive um em que o motociclista chega a ser arremessado, chamaram a atenção de moradores de norte a sul do estado. Em uma carona perigosa em uma rodovia movimentada, são alguns dos destaques do Giro de Notícias desta quinta-feira. Olha que perigo! Um homem se pendurou na traseira de um caminhão em movimento e colocou a própria vida em risco. Segundo informações, ele percorreu todo o trecho da rodovia do Contorno em Piúna, no sul do estado. Uma câmera flagrou o momento em que um carro invadiu a calçada e destruiu a fachada de uma loja de roupas no centro de São Mateus, no norte do estado. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira. Segundo o motorista, ele passou mal ao volante. Ninguém ficou ferido.
Moradores de Braço do Rio se assustaram com um acidente registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que um carro faz uma conversão e é atingido por uma moto. Com o impacto, o motociclista chegou a ser arremessado por alguns metros. Outro acidente que chamou a atenção foi em Aracruz. Um motociclista ficou ferido após ser atingido por uma caminhonete no bairro Jardins. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. O motorista fugiu sem prestar socorro. Um ciclista foi abordado por 2 criminosos e teve a bike elétrica roubada. A vítima foi cercada pelos bandidos e chegou a cair no chão durante o roubo. Esse caso aconteceu em Barcelona, na Serra. No centro de Alegre, sul do estado, câmeras de segurança flagraram um homem invadindo e furtando uma loja de celulares. O suspeito estava com o rosto encoberto com uma camisa e boné para dificultar a identificação. Segundo o proprietário, o prejuízo é de R$10 mil. Uma briga em família deu o que falar. Tudo começou quando um rapaz agrediu a própria mãe. O padrasto, que é deficiente físico, viu e entrou na briga para ajudar a companheira, mas também acabou apanhando. Essa confusão aconteceu bem no meio da rua em Barra Mares, Vila Velha. E uma tentativa de assalto terminou em luta e com um dos suspeitos preso. Foi na Avenida Norte-Sul, na Serra. A vítima havia acabado de sair da aula quando foi surpreendida por 2 homens encapuzados e armados com pedaços de madeira. Um dos criminosos foi imobilizado no meio da confusão. Essa pista que o Wagner Trabac mostra pra gente é a Norte-Sul. O local está sempre muito movimentado, com fluxo intenso de veículos. Logo ali atrás tem uma escola, de cursos preparatórios, de cursos profissionalizantes. E era de lá que essa vítima estava saindo por volta das 10 horas da noite. Trabalhou de dia e de noite foi para o curso. Quando ele saiu do local e se dirigiu até o carro dele, este homem foi abordado por 2 criminosos que estariam com máscaras, aquelas máscaras que o pessoal utilizava na época da Covid, e com ripas nas mãos. Quando ele abriu o carro, ele foi surpreendido por estes 2. Ele percebeu que esses 2 homens estavam só com os paus, com as ripas nas mãos. Então, ele acabou perseguindo um deles, entrou em luta corporal e conseguiu imobilizá-lo. O outro fugiu. Mas no meio dessa confusão, Wagner Trabac vai mostrar pra gente aqui, o pneu do carro que esse estudante estava entrando quando ele foi rendido foi furado por um desses criminosos. Um desses suspeitos acabou preso, foi levado para a delegacia e o outro conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. Quando eu saí do curso, já fui caminhando para o meu carro, como eu sempre faço 3 vezes da semana, que eu faço meu curso 3 vezes da semana. Eles já estavam atrás do carro, só me aguardando. Aí já chegaram, já anunciaram o assalto, começaram já a me dar uma paulada já. Aí eu só fui me defendendo, correndo pra trás. E eu falei, rapaz, tá me estranhando, aí eu fui correndo pra trás. E aí eu saí de perto dele, E a população, sim, tinha bastante gente em volta e ele conseguiu correr. Nesta confusão, a vítima, que trabalha como auxiliar de logística, foi se defender das pauladas. Ele ficou machucado no antebraço. No calor do momento ali, já fui me defendendo. Até perguntei se estava me estranhando, defendendo e corri. Tomei algumas pauladas nos 2 braços, nos 2 antebraços, por defesa. E corri. Antes de ser preso, o suspeito correu nesta direção e se escondeu em uma farmácia que tem num posto de combustíveis. Alguns populares e o pai da vítima, que é policial militar, foram atrás desse suspeito e o imobilizaram dentro dessa farmácia até a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Mas aí vem um outro lado dessa história. Este homem que foi preso contou para os policiais que em momento algum teria anunciado o assalto ou que queria roubar o auxiliar de logística. Este homem que foi preso afirmou categoricamente que veio apenas bater no rapaz, porque a vítima teria se relacionado com a mulher dele. Mas ele nega, garante que não conhece os envolvidos. Não, nunca vi ele na minha vida. No seu nome, nunca tive contato. Então, contra a namorada dele,
Não faz sentido, porque senão ela teria chegado até mim, essa pessoa teria chegado até mim, mas aí até então não apareceu ninguém até agora. Durante a manhã de hoje, o carro permanecia no local onde tudo aconteceu. O outro suspeito ainda não foi localizado. E a gente volta a falar sobre uma quadrilha especializada em roubar imóveis de luxo em todo o país. Esse grupo foi identificado e preso em uma ação conjunta com a Polícia de São Paulo após um assalto aqui no estado. Veja na reportagem. Jovens e elegantes, essas 3 mulheres que aparecem na foto deixaram prejuízo de mais de R$700 mil a uma proprietária de um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha. Esse crime ocorreu em março de 2024. 2 anos depois, a Polícia Civil descobriu que o trio faz parte de uma quadrilha de São Paulo, especializada em furtos a imóveis de alto padrão, que atua em diversos estados. O alvo deles sempre são pessoas de renda alta, com bastante poder aquisitivo. É porque como eles conseguem identificar essas pessoas? Eles conseguem, através de sites hospedados fora do país, normalmente nos Estados Unidos, na Dark Web, na Deep Web, e nesse site eles conseguem nome da pessoa, imposto de renda, consegue saber o telefone da residência e também telefone da portaria dos condomínios de alto padrão. As autoras foram identificadas como Raíssa Carneiro Arruda, de 20 anos, Maria Luísa Silva de Oliveira, também de 20, e Carolina Reis de Lima, de 24 anos. As investigações apontaram que a quadrilha agia de forma organizada e com tudo planejado. Nas imagens de vídeo monitoramento, é possível ver 2 integrantes da quadrilha já do lado de dentro do condomínio, aguardando o elevador para irem até o apartamento da vítima. Segundo a polícia, as suspeitas falavam que eram da família da moradora ou diziam que eram moradoras do prédio para que o porteiro liberasse a entrada. Depois de conseguir invadir o apartamento, a dupla furtou joias e dinheiro. As criminosas saíram do local com malas e chegaram até a trocar de roupas para tentar confundir a identificação. Após a invasão, um carro já esperava as suspeitas do lado de fora. O motorista é Joel da Silva Santana, 44 anos, responsável pela logística do grupo e também pai de Maria Luísa. Como que eles agem? Em regra, 3 ou 4 indivíduos, 2 pessoas, no nosso caso, 2 meninas, são pessoas de vestimenta boa, de bom aspecto, e aí uma outra pessoa fica do lado de fora, no veículo, esperando elas adentrarem no apartamento. Eles fazem de 2 formas. Uma, falam que são familiares de moradores, e aí, usando essa artimanha, elas conseguem pular a segurança do prédio. Ou eles também ligam para a portaria, se passando por moradores, e com isso fazem a liberação dos criminosos. Aí eles entram na residência, já sabendo que não tem ninguém no apartamento, fazem a limpa, nesse caso foi mais de R$700 mil, e saem pela porta da frente. A prisão dos integrantes desta quadrilha foi uma ação conjunta entre a Polícia Civil Capixaba e Paulista. Segundo as investigações, os suspeitos atuavam em diversos estados e viviam do lucro dos furtos em condomínios de luxo. Nós percebemos que essa organização criminosa, ela ostenta, tem várias marcas de roupas de grife, eles ostentam, usam o crime como forma de profissão e utilizam formas para estar dificultando o trabalho policial. Eles agem em diversos estados da federação, mas nós estamos com uma comunicação muito boa com as polícias civis dos demais estados e estamos conseguindo, igual nesse caso, qualificar esses membros dessa organização criminosa e estar prendendo. O grupo utilizava carros alugados, pagava hospedagens em dinheiro e permanecia apenas uma noite em cada cidade em que realizavam os furtos. No caso que ocorreu em Vila Velha, a identificação dos suspeitos começou após a polícia rastrear um iPod furtado no apartamento. Através do cerco eletrônico, nós identificamos o veículo utilizado e também, nesse caso, eles levaram um iPod. E aí nós conseguimos rastrear e chegamos numa pousada em Manuel Plaza, no município da Serra.
Chegamos lá, o único indivíduo que apresentou o documento foi o Joel, nós conseguimos qualificá-lo, e os outros 3 indivíduos não apresentaram. Também eles apresentaram um celular, um número de telefone celular, e nós conseguimos identificar que seria a Raíssa. Ela não estava presente no furto, mas estava em São Paulo, dando todo apoio à organização criminosa. De acordo com a polícia, o mundo do crime fazia parte da rotina de algumas das envolvidas. Uma realidade que, segundo as investigações, passava de geração em geração. O Joel, ele inclusive é pai de uma dessas meninas. Então, a gente vê que é de pai para filho. Tanto que a Raíssa, no momento da sua prisão, ela nega a participação, mas os pais também possuem vasta ficha criminal. Todos os envolvidos presos possuem vasta ficha criminal. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam porque ainda existe um integrante dessa quadrilha que não foi identificado. 7h15, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir, queijos premiados. O cuidado começa ainda na produção de leite. Eu já volto. A grandeza se constrói, não cai do céu, não vem de nascença, é provada todos os dias, forjada. A grandeza não tem hora, é de madrugada, depois do trabalho, debaixo de sol e de chuva, tomando vento na cara, desafiando a tempestade. Ela tira o seu máximo e te faz descobrir que você ainda não chegou lá. Não estamos falando de pódio, nem de medalha. É o quanto você decide não parar. E a linha de chegada é só o início da próxima largada. Grand 7K, a corrida. A prova é grande, mas você é gigante. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Agro e Coop, oferecimentos Coabriel, unir para evoluir. Sicredi, é ter com quem contar. Sete horas e 17 minutos, estamos de volta. O queijo é a estrela do café da manhã e do lanche de muita gente aqui no estado. Mas você sabe identificar um produto de excelência? Hoje o ES Notícias mergulha no universo dos queijos premiados para mostrar que a qualidade começa muito antes da produção. No quadro Agro e Coop de hoje você vai ver o que separa um queijo comum de um campeão. 'Mas afinal de contas, o que os queijos de João Neiva têm de tão especial? Os produtores daqui estão ganhando prêmios em vários campeonatos. Teve gente que foi destaque até num campeonato mundial de qualidade de queijos que aconteceu recentemente. Então, nós pegamos a estrada e viemos para cá, para João Neiva, a terra do queijo aqui no Espírito Santo, para tentar entender os segredos, o que há por trás desses queijos tão bons que têm agradado tantos consumidores Brasil afora. Bora conhecer! Olha, e para entrar aqui na produção, a gente tem que ter todo um cuidado com a higiene, por isso já estamos aqui com a Toquinha, né? Eu estou aqui com o Carlos, que produz queijo aqui em João Neiva há 32 anos. Carlos, e todo o trabalho é assim, é manual, eu não estou vendo grandes máquinas aqui na sua produção. Explica pra gente. Isso, a nossa produção é uma produção 100% artesanal, né? É feito de uma forma bem artesanal mesmo, na mão mesmo. Né? Aqui ele está fazendo aqui é o primeiro processo, que ele coagulou o leite, agora ele está juntando a massa para tirar o soro da massa.
para depois fazer as outras etapas. Agora, no início, todo esse capricho com queijo começa na escolha do leite? Sim, a gente tem alguns produtores que já entregam para a gente há muito tempo. A gente tenta fazer um trabalho diferenciado de melhoria do leite, a gente faz análise todo mês da análise do leite, para poder estar monitorando de perto, né? A gente tenta fazer uma parceria com o produtor para ter uma melhor qualidade do leite. E você me falou que você só pega leite de 4 produtores? Só 4. E se esses 4 produtores produzirem pouco leite, como é que você faz? A gente vai ter que se virar com o pouco leite que tiver. E vocês não resfriam o leite? Não. A gente recebe o leite do curral, a gente já vai beneficiando ele todos os dias, para não guardar, fazer ele na forma mais original possível, para manter a qualidade do queijo final. Quer dizer, esse leite que nós estamos vendo aqui chegou agora? Chegou às 8h40 da manhã, já chegou hoje. Chegando hoje, chegou, já foi feito o primeiro processo de análise, essas coisas, coagem, essas coisas, e já está fazendo agora o primeiro processo, que é a coagulação. Agora está tirando o soro do queijo, que vai ser descartado. Isso aqui está tirando agora o soro do leite? Soro do leite. Vai ficar a massa do queijo aqui, do leite, para depois vir os outros processos, colocar água quente, fazer todo o processo seguinte. Uma experiência aqui com o Rodrigo. Ele acabou de fazer um queijo cabacinha, tá quentinho aqui. A gente mergulha aqui na salmoura. Vou experimentar. Olha, eu nunca comi um queijo tão fresco na minha vida como esse aqui. Aí, Carlos, depois de ver como é que faz ali o processo... O começo do processo. O começo do processo. Qual o próximo passo aqui para o visitante aqui das Rotas dos Queijos? Então, o visitante que chega na nossa loja aqui, para visitar a gente aqui, ele chega, a primeira coisa que as meninas chegam, atendem os nossos visitantes, é mostrar alguns tipos de queijo que a gente tem disponível aqui no nosso expositor. Então aqui a gente vai tentar mostrar para eles alguns queijos diferentes, né? Nós temos queijos tradicionais mais assim, palmitinho, com temperos. Nós temos o provolone, que é um queijo mais tradicional. E temos o nosso montanhês, que a gente ganhou. Esse é o famoso? Esse que a gente ganhou os nossos prêmios. Esse é o montanhês. Esse é o montanhês. Bom, agora é aquela parte da reportagem que eu duvido do produtor. Porque eu só acredito que isso é bom mesmo se eu provar. É isso aí, né? isso aí. Então tem que tirar a prova. É verdade. Agora é a hora boa. O que a gente vai provar então? Vamos começar aqui. Aqui está aqui, Wilson. Sim. Nós vamos começar pelos queijos mais tradicionais, para a gente ir mais para os exóticos depois. Então, a degustação, a verdadeira degustação. Aqui você vai começar pelo palmitinho. Palmitinho. Isso. Eu vou experimentar o qual você me recomenda? O alho. Um alho? Você gosta de alho? Gosto de alho. Então você vai experimentar o de alho. Bom, hein? Diferente, não é? Esse aqui é um queijo que a gente lançou há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, que é um queijo maturado no café. Se você quiser experimentar. Eu vou experimentar no café, nunca vi isso, hein? Esse aí a gente queijo maturado no café. Ele fica diferente, ele fica com textura diferente, ele fica com sabor do café. Fica mesmo, lá no fundinho assim você sente, e não é um gosto forte. Não, né? não. E esse é do vinho. Pegou de vinho agora? É do vinho, esse é o vinho, um vinho tinto. Eu não posso beber fazendo matéria, mas comigo. Não, aí não vai dar, não vai dar. Muito bom. Né? E eu vou cortar agora aqui. Esse é o famoso. É o montanhês. Esse aqui é o montanhês. E esse é o que foi feito ontem. Ficou pronto hoje. Opa, novinho. Ó. Vamos lá, vamos vir provar o campeão deles aqui, hein?
muito bom. E nessa primeira reportagem a gente mostrou o processo inicial, esse cuidado, o foco foi mais no leite, nesse capricho, no cuidado que eles têm com o leite. Então não perca, porque na próxima reportagem, nosso próximo quadro Agroicop, nós vamos falar mais sobre essa rota dos queijos de João Neiva, tá bom? Então não perde não, tá bem legal essa conversa, eu tô adorando essa reportagem que a gente pode provar bastante. É isso aí. Valeu, cara. Obrigado, querido. Ô, gente, vocês também ficaram com água na boca de ver esses queijinhos ali, ó, petiscando. Ah, gente. E o Vinícius, danado, não trouxe nada pra gente aqui, ó. Só que tem mais 2 reportagens sobre queijo. Quero ver se ele vai trazer pra ajudar a gente aqui, né, a matar essa vontade de comer esse queijinho premiado, coisa boa demais. E a partir deste sábado, novos pontos de monitoramento da qualidade da água serão instalados ao longo da bacia do Rio Doce. A ação da Funasa vai ampliar a coleta de amostras em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. O objetivo é garantir mais controle e segurança para a população que depende da água do rio. As equipes da Funasa já realizaram reconhecimento em toda a bacia do Rio Doce. Entre as ações, coletas e reconhecimento técnico nas cidades ao longo do trajeto foram realizadas. Com o resultado, um mapa com pontos de análises foi criado. O objetivo é um só: medir a qualidade da água para a população. Além das 24 cidades mineiras, outras 8 cidades capixabas receberão pontos de coleta. Marilândia, Baixo Guandu, Soretama, Linhares, Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra e Colatina foram os municípios escolhidos para pontos de testagem. Após esse recolhimento das amostras, elas serão encaminhadas para análise. 109 pontos de estudo já existiam. Além deles, outros 64 serão montados, com início na região de Mariana, em Minas Gerais, contando com outros municípios também. Nós vamos colocar uma unidade móvel de controle de qualidade de água, chamada UMCQA, em cada um desses trajetos, que vão fazer as análises. Junto com essas UMCQAs tem um carro de apoio que vai fazer as coletas nos pontos determinados, ou seja, todos os nossos colegas de trabalho da Funasa, que veio gente de Pernambuco, veio gente do Pará, do Mato Grosso. Fizemos uma campanha grande, né? A campanha Funasa Presente no Rio Doce, para desenvolver essas atividades até o dia 17. Ou seja, até o dia 17 nós vamos fazer 173 pontos, que são esses 109 indicados pela Renova, e mais 64 pontos, porque esses 64 pontos serão nas cidades. Após essa análise, o resultado fica à disposição para o acesso tanto da população quanto para a administração do município. Assim, a prefeitura de cada cidade consegue suprir o problema apresentado nas análises de maneira mais efetiva. Estamos nessa logística de fazer um banco de dados, mas possivelmente em um mês a gente já tem todos os resultados prontos, sejam dos resultados Sentinela, que saem no segundo dia já, e sejam os outros também da portaria 888. Eu acho que no máximo em um mês toda a sociedade vai estar sabendo a respeito disso, que a gente vai colocar nos nossos sites do Ministério da Saúde, no site da Funasa, e aí todo mundo vai poder saber como é que está a qualidade e segurança da água. As equipes já começaram a ser encaminhadas para os pontos estratégicos. A expectativa é que até o final da próxima semana todas as amostras já tenham sido coletadas. E uma mãe de Pancas, no noroeste do estado, transformou a dor em força para lutar pela vida do filho. Rafael, de apenas 5 anos, foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, uma doença rara e grave. Depois de anos de espera, processos e campanhas, a família agora aguarda o resultado do tratamento com um dos medicamentos mais caros do mundo. Mesmo com tão pouca idade, Rafael já carrega uma história que comove. Aos 5 anos, o menino de Pancas, no noroeste do Espírito Santo, já enfrentou uma longa batalha pela vida. Logo nos primeiros meses, a família percebeu que o desenvolvimento não acontecia como esperado. Aos 3 meses, a gente começou a perceber a diferença no Rafael. O Rafael ele era um pouco mais molinho, né?
mais hipotônica. E a gente procurou o pediatra, passamos na consulta, ele foi encaminhado ao neurologista quando ele já estava com 8 meses. No dia seguinte da consulta, a gente viajou para São Paulo, porém a gente ainda não tinha uma hipótese diagnóstica, né? Já em 2022, veio então o diagnóstico de AME, a atrofia muscular espinhal, uma doença rara, genética e grave, que afeta os movimentos do corpo e pode comprometer funções importantes como respirar, engolir e se movimentar. A gente levou ao hospital e do hospital a gente foi encaminhado, no Hospital de Pancas, a gente foi encaminhado pelo São José, em Colatina, né? O Rafa estava com uma pneumonia aspirativa e ficamos lá internados, passou com uma neurologista, a neuro pediu um exame genético onde foi constatado, né, diagnosticado a AME. Depois do diagnóstico, mãe e filho voltaram para casa, mas junto com eles também começava uma batalha pela vida do Rafael. Ele ficou no hospital até completar 1 ano, então a gente fez até a festinha de aniversário dele dentro do hospital e graças a Deus a gente conseguiu, um tempo depois, de 4 meses, depois que a gente estava em casa. A rotina da família passou a ser dividida entre consultas, terapias e processos na justiça. Uma corrida contra o tempo para conseguir o Zolgensma, medicamento considerado um dos mais caros do mundo. Antes do Zolgensma, dentro do hospital ainda, o Rafael começou tomando o Ancilderceno, que é o genérico do Spinraza. Então a gente fez uso das primeiras doses do Spinraza no hospital, fomos da casa e passamos a voltar de 4 em 4 meses, enquanto não saía o Zolgensma. Após anos ouvindo negativas, enfrentando processos e lutando contra o tempo, a viagem para Brasília representa um recomeço para essa família. A medicação é uma terapia gênica aplicada em dose única e representa um avanço importante no tratamento de crianças com AME. O medicamento foi incorporado ao SUS e é considerado uma esperança para famílias que enfrentam a doença. Conseguimos a medicação, estamos aqui em Brasília, né? Ele toma a medicação hoje e eu só tenho a agradecer, né? Mesmo com a medicação garantida pelo SUS, a família segue realizando campanhas para ajudar nas despesas. As custas de advogado são um pouco altas, então a gente acaba de estar fazendo campanhas para conseguir esse valor. Desde o diagnóstico do Rafa, a gente sempre fez campanhas, né? Primeiro para puxar aparelhos que a gente não tinha nada inteiro ainda, depois para custos de viagens, né? Que a gente acaba com alguns valores. No mês que é celebrado o Dia das Mães, Michele ganha um presente que não cabe em palavras: a esperança de uma vida melhor para o filho. Uma história de amor, fé e persistência, que agora segue sendo escrita com mais alívio e muita expectativa para o futuro do pequeno Rafael. Agradeço pela atenção e tenha uma boa tarde. Agora sim, tchau, Rafa. Manda um beijo. Fala feliz Dia das Mães pro pessoal. Oh, meu Deus, vai dar tudo certo. A gente está aqui na torcida. A mãe do Rafael viajou acompanhada da irmã. As duas estão se revezando nos cuidados com o menino durante o período de observação no Hospital da Criança de Brasília. Até o momento, Rafael está bem e não apresentou reações à medicação. A gente fica aqui rezando por ele, gente. 7h33, agora a gente fala de uma igreja erguida no período colonial em meio às fazendas jesuíticas que ajudaram a moldar a história do Espírito Santo. Depois de séculos resistindo ao tempo, o espaço ganhou uma nova vida. A igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, foi restaurada e reaberta ao público como símbolo de memória, fé e patrimônio cultural.
Entre paredes centenárias, imagens sacras e marcas deixadas pelo tempo, a história do Espírito Santo permanece viva. A Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Viana, foi construída no século XVIII, durante a expansão da Companhia de Jesus pelo Brasil. O templo fazia parte da antiga fazenda de Araçatiba, uma das maiores e mais importantes estruturas jesuíticas da região. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, a fazenda praticamente desapareceu. O que resistiu foi justamente a igreja, transformada em um dos principais testemunhos do período colonial no Espírito Santo. Essa restauração, além do espaço religioso, que é do século XVIII, nos traz esse passado, né, que é um passado de fé, mas também de luta e de esperança de um povo. A sua restauração é justamente essa memória que agradecemos, mas ao mesmo tempo é um compromisso com esse serviço do cuidado do povo e da evangelização. Restaurar e devolver à sociedade bens culturais como o da igreja são fundamentais para que a gente tenha elementos para compreender melhor a nossa história e, portanto, compreender melhor a nossa identidade, o que é ser brasileiro, a nossa formação social. Hoje, o complexo restaurado reúne a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que permaneceu fechada durante anos, o mobiliário histórico recuperado e também a antiga residência dos jesuítas, transformada em um museu, parte do centro de interpretação e do espaço expositivo. O processo de restauração foi longo, com muitos estudos, com prospecções, com acompanhamentos arqueológicos, com todo o respeito ao patrimônio. Pinturas que nós descobrimos na nave da igreja, o restauro da Santa foi fantástico, nós tiramos todas as camadas de massa, de tinta existente e ela voltou ao seu original. Todo esse espaço agora vai funcionar como um centro de interpretação que vai ajudar visitantes a entenderem a relação entre religião, economia colonial e formação cultural da região. Nós fizemos no seu entorno o centro de interpretação da fazenda de Araçatiba, onde que fizemos anos de levantamento histórico, levantamento arqueológico, monitoramento arqueológico. Então hoje a gente tem ao lado da igreja, nas ruínas, local onde que você vai ter essa história contada para todos. Nós temos no entorno, no paisagismo também essa história, sala de realidade virtual, contando a história de uma fazenda, onde você vai sentar numa cela e vai como se estivesse cavalgando pela fazenda. O restauro da igreja faz parte de um projeto maior de valorização do patrimônio histórico e do turismo cultural ligado à presença jesuíta no Espírito Santo. Considerado o mais completo roteiro jesuítico do Brasil, o trajeto tem 137 quilômetros e conecta importantes marcos do período colonial. Começa no Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta, passa por Araçatiba, em Viana, pelo Palácio Anchieta, em Vitória, e termina na Igreja dos Reis Magos, na Serra. Viana está se voltando para o turismo hoje na Grande Vitória e agora principalmente trazendo aí o circuito religioso, né? Integrando este monumento aqui, que é um dos mais antigos do Espírito Santo. A gente vai ter a oportunidade de poder abrir as portas agora na linguagem mais contemporânea, mais interativa, para que as pessoas possam conhecer a história da cidade de Viana e também a história do estado do Espírito Santo que passou por Araçatiba. Preservando a nossa história, conservando a nossa memória, conservando toda a trajetória de todas aquelas e aqueles que ajudaram a construir o Espírito Santo, a gente está garantindo um futuro melhor. Estou muito feliz, como vocês estão vendo. A Igreja Nossa Senhora da Ajuda ficou muito, muito bacana. E, além disso, dialoga também com o nosso turismo religioso. Depois de séculos atravessando o tempo, a Igreja Nossa Senhora da Ajuda agora ganha uma nova vida. Eu creio que esse é um grande ganho para a sociedade capixaba, para a cidade de Viana e, sobretudo, para o povo que aqui está, que verdadeiramente sente assim resgatado, confirmado, né, nas suas raízes religiosas e as suas raízes culturais. História, cultura, fé, que coisa boa mostrar uma reportagem assim que mostra, né, essa restauração linda. 7h38, vamos para o intervalo, já voltamos, bora ver como é que tá o trânsito para sair de Vitória em direção à Vila Velha. Ó, perto ali da praça, antiga Praça do Pedágio, tem bastante congestionamento, mas aqui perto da Praça do Cauê tá bem tranquilo já, então deve amenizar essa lentidão já já. 7h38, eu já volto.
Agro e Coop. Oferecimentos Coabriel. Unir para evoluir. Sicredi. É ter com quem contar. Todos os dias, muitas pessoas vão ao trânsito escolhendo não enxergar. Até que tudo que tornamos invisível se transforma em inevitável. No trânsito, a falta de atenção e empatia pode ser fatal. Por isso, lembre-se, cuidar do próximo é um compromisso de todos. Começa por você. Começa por cada um de nós. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o próximo é salvar vidas. Detran, Governo do Espírito Santo. Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Preparar um café tem muitos significados. Aquele cheirinho irresistível. O leve sabor de uma boa conversa. O jeito único e especial de cada preparo. E como é bom poder aproveitar tudo isso ao lado de quem amamos. Porque no fim das contas, é muito mais do que uma xícara de café. É proteger o sabor dos encontros. Café Guardião. Sempre ao seu lado. Todo capixaba sabe, quando o assunto é lote, o nome é Valdecir Torezani. Há mais de 50 anos transformando projetos em patrimônio sólido para famílias, empresários e investidores que entendem uma coisa simples. Lote é patrimônio que valoriza de verdade. Mas só Valdecir Torezani tem lotes prontos para construir e com infraestrutura completa. Venha para a imobiliária Valdecir Torezani, 2121-8989. Alimente sua fé, fortaleça seu espírito. Viva FM, Vitória 100.9, Cachoeiro 107.7, Colatina 89.7. Viva FM, sua fé todos os dias. Eu cresci numa fazenda assim, e eu aprendi desde cedo que o agro faz o Brasil girar. Aqui nós cuidamos da terra, dos animais, das pessoas, e de geração em geração contamos com o parceiro certo para cuidar do agro. Não é, pai? No Sicredi, você conta com crédito rural, seguros, soluções financeiras para você e seu agronegócio prosperar. Sicredi é ter com quem contar. Ser mãe é transformar o comum em afeto. É saber a arte de transformar uma casa em um verdadeiro lar. E na Mega Lar você encontra muitos mimos para deixar feliz aquela que encanta todo mundo todos os dias. Porque mãe não pede reconhecimento, mas merece, né? Tudo com os melhores preços e parcelamento, no crédito digital ou nos cartões. Dia das Mães Mega Lar. O amor mora nos detalhes. Todo sonho começa com uma escolha. E o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Homens e mulheres, concurso superior em diversas áreas. Acesse isfesex.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Eu desejo a você tudo do bom e do melhor. Eu desejo a você vida e vida em abundância. Os melhores hospitais, 7 prontos socorros 24 horas e médicos de excelência. Tudo para que você tenha vida e vida em abundância. Best Senior. O melhor da vida é ter saúde. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias.
O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. 7h44. Eu preciso ler uma mensagem tão querida que chegou aqui da Iraci Frizeira. Ela disse: nossa, me deu água na boca só de ver esses queijos da reportagem do AgroEcope. Que eu mais gosto é o último que o repórter provou, mas com certeza todos são maravilhosos. Como faço para comprar um queijo desse? Bom, esses são de João Neiva, gente. E ela mora no município de Vila Velha, há tempo não come um queijo, sou uma senhora, amo queijo, parabéns pelo trabalho de vocês. São merecedores de um prêmio, que Deus abençoe. Olha que coisa linda, gente. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã, porque sextou. Amanhã sextou. Tchau, tchau, se cuida.